Bom, pessoal, vamos retomar agora para falar sobre e-mail marketing. E-mail marketing que podemos chamar do vovô do marketing digital. O e-mail com o arroba, né, como o meu leandroren@gmail.com, ele surgiu em 1971, ou seja, fazem mais de 40 anos. Apesar de algumas pessoas falarem que o e-mail está um pouco obsoleto, isso é um grande erro. O e-mail ainda continua sendo o mais forte contato que você pode ter com o seu eleitor, com a sua lista, com os seus prospects, com os seus contatos. Então, e-mail é muito importante ainda e deve ser considerado e usado na sua estratégia sem sombra de dúvidas. O e-mail marketing tem que ser uma pauta séria e bem discutida com estratégias pontuais para a sua campanha. E tá aí já mais um grande erro onde a maioria das campanhas não conseguem fazer. Se perdem durante tantas prioridades que a gente sabe que tem uma campanha e esquecem da força que pode ser uma campanha de e-mail marketing bem definida, com estratégias corretas, usando uma ferramenta certa, com texto bem feito. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte, e isso é crucial para o passo seguinte de uma campanha política. Não pode comprar listas de e-mail. Não pode comprar banco de dados com e-mails. Não pode, adianta, faz mal, mas além de tudo é crime, é um crime eleitoral. A gente vai estar falando um pouco disso no módulo de legislação, mas eu quero deixar claro para vocês que os e-mails você deve conseguir através de estratégia. Que estratégia? Estratégia essa de atração de leads, de atração de e-mail, que vai ser feita com produção de conteúdo que a gente discutiu no último módulo. As pessoas vão se interessar por um conteúdo seu e vão, a partir disso, lhe dar o e-mail por algum motivo. E você aí vai começar a formar, construir a sua lista de e-mail, a sua base de e-mails, que vai ser fundamental para tanto o seu relacionamento de e-mail marketing, mas outras campanhas que você pode fazer usando essa base de e-mails. Então, ponto principal é entender que você não pode comprar lista de e-mails e que você tem que conquistar esses e-mails. E-mails de pessoas que estão interessadas em contactar com você, interessadas em algum assunto que você está falando, interessadas em alguma causa que você está tratando, ok? O e-mail é muito antigo e é a forma mais direta e profunda de você ter uma relação com seu eleitor. Então, pessoal, o e-mail marketing é a ação de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas por uso do e-mail eletrônico. Geralmente, esse envio é feito com o uso de ferramentas, porque a gente pode enviar e-mail com plataformas gratuitas através do Gmail, do Terra, do Yahoo, do Hotmail, mas quando você tem um número grande de e-mails, né, a partir de 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000 e-mails, como é que você faz isso? E como é que você monitora isso? Como é que você sabe se quem abriu, quem não abriu, qual a taxa de abertura, como a gente chama? Para isso, para você enviar e-mail em massa, você precisa de ferramentas. Ferramentas de e-mail marketing que vão lhe assessorar nesse trabalho. A comunicação do e-mail procurando ajuda para construir a lealdade do cliente, a confiança do produto, da empresa, o reconhecimento de uma marca, são variações do e-mail marketing. Mas no marketing político, a gente vai usar o e-mail marketing para promover uma causa, promover um partido, promover um político, promover uma campanha, discutir um assunto, fazer debate, provocar debate, encaminhar as pessoas para visitar um blog, visitar seu site, fazer pesquisa, fazer perguntas, ter um relacionamento direto com o eleitor, né? Descobrir quem é que vai lhe dar feedback, quem é que está abrindo, quem é que está engajado, quem é que não está. De uma maneira muito simples você vai perceber isso utilizando ferramenta de e-mail marketing. E o importante é começar. Quantos e-mails você tem? Se você não tem nenhum, como eu já falei, vamos colocar agora na pauta em a gente criar a lista de e-mails. Mas você pode começar escrevendo quem são os e-mails dos seus possíveis apoiadores.
né, das pessoas que já fazem parte da sua campanha, do seu processo político, das suas causas. Quem são os e-mails dos seus colaboradores, fornecedores, parceiros, né? Comece reunindo esses e-mails e a partir daí você já inicia sua operação de e-mail marketing. Repetindo, não pode comprar lista de e-mail. Essa lista de e-mail tem que ser construída, tem que ser formada por pessoas que entraram no seu site, entraram na sua fanpage, entraram nos seus canais e lhe deram e-mail, permitindo que você entrasse em contato com eles, sem você invadir a privacidade de ninguém, respeitando a individualidade de cada um, mas, claro, buscando ter uma relação com quem quer ter essa relação com você, com quem permite que você escreva um e-mail e encaminhe para ele, certo? Então, como é que funciona? Gente, com a ferramenta de e-mail marketing, de uma maneira muito barata, a gente vai ter capacidade de mandar e-mail em massa, em grande número, e segmentá-los e automatizá-los, o que é o mais fantástico. Como assim automatizar? Bom, eu posso começar agora a minha estratégia em dezembro de 2015 e já criar 10 e-mails que vão sair um por semana sobre os 10 assuntos principais que tem a ver com minha campanha, com minha pauta, com meu programa de campanha, com meu trabalho, com minhas bandeiras. E eu já vou sentar com o meu jornalista, com o meu redator, ou se eu mesmo escrevo, vou sentar, escrever esses e-mails, vou contratar uma plataforma de e-mail marketing, vou programar que esses e-mails sejam enviados um por semana e da agora até final de fevereiro, né, a gente vai ter e-mails semanais sendo encaminhados para a minha lista. No marketing digital a gente chama isso de esquentar a lista, né? Como assim esquentar a lista? Imagine que eu te conheço e a gente troca um e-mail. Quando eu lhe mando um primeiro e-mail, você vai, né? É o primeiro e-mail, a gente ainda não tem uma relação, a gente é como se eu fosse a gente tivesse uma relação fria. Se eu mando o primeiro e-mail, mando o segundo e-mail, mando o terceiro e-mail, essa relação começa a esquentar. E aí a gente começa a criar confiança, criar autoridade, começa a fazer sentido. Quando a gente recebe um e-mail, nominal a gente, e principalmente se tem a ver com o que a gente está querendo discutir, com o que a gente está querendo saber. Mais uma vez, não é o que o político quer dizer, mas o que é que a comunidade quer ouvir, o que é que pode ser interessante para esse eleitor ouvir, que faça ele simpatizar com sua proposta. Isso é fundamental a gente pensar num e-mail, numa campanha de e-mail marketing. Então, com a ferramenta de e-mail marketing eficaz, você pode manter uma lista de e-mail que foi segmentada com muitos indicadores, como os endereços dessas pessoas, classificados pelo tempo de inclusão na sua lista, as preferências desses eleitores e outros critérios importantes que a gente tem que fazer na pré-seleção desses e-mails. Os e-mails são então criados e enviados especificamente para membros da sua lista, resultando no e-mail personalizado, com detalhadas informações que atendam às expectativas do seu público-alvo. Isso ajuda a promover confiança e lealdade. Gente, personalização cria uma conexão emocional com seu destinatário, uma sensação de familiaridade e confiança com as suas publicações. Uma mensagem genérica não lhe dará a mesma resposta e resultados. Uma dica simples é: os e-mails do político têm que ser assinados pelo político. É como se o político tivesse sentado e escrito aquele e-mail. Não pode parecer uma coisa automática, não pode parecer um e-mail construído pelo seu jornalista, não pode parecer uma peça promocional, não pode parecer uma peça de publicidade. Tem que parecer uma carta sincera, uma carta com um conteúdo relevante, falando sobre um tema que é importante para a cidade, que é relevante para a cidade e sendo assinado pelo político. É como se a gente recebesse um e-mail do político, do candidato,
de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira. Essa palavra verdadeira, verdade, o político que a partir de 2016 saber trabalhar com a verdade, com a sinceridade, com comprometimento, com honestidade, conseguir ir por essa maré, vai ganhar muito, porque ele vai contra todo esse formato de se fazer política de antigamente, que não faz sentido e não vai conseguir ganhar grandes forças digitalmente, porque a dinâmica do marketing político digital, da interação com esses eleitores é outra. Então você tem que basear sua campanha na verdade e o que é realmente importante para o seu eleitor. E o e-mail marketing vai ser uma ferramenta para que você possa ter continuidade desse relacionamento e que a pessoa sempre se lembre de você, que você possa construir uma história no decorrer desses meses até as eleições de 2016. Ter continuidade. Imagine, você já tem sua plataforma que é seu site e ele está recheado de bom conteúdo, você está presente nas redes sociais, também postando e compartilhando muita coisa relevante, você utiliza a estratégia de marketing de conteúdo, que é produzir conteúdos especiais, sendo que para esse eleitor, para esse possível eleitor ter acesso a esse conteúdo, ele vai ter que lhe dar o e-mail, ele vai ter que lhe dar o dado dele, o e-mail, o telefone, o nome, e a partir disso você vai ter uma sequência de e-mails automatizados, pode ser ou não, a depender do número de eleitores e do número de postagens que você queira fazer, mas você vai sequenciar uma relação de e-mail marketing, uma sequência de e-mail marketing, o que vai gerar confiança, autoridade para o seu nome, para a sua campanha, e aí a gente pode converter um usuário, um internauta em realmente um possível eleitor, conquistar a confiança desse eleitor. É isso que a gente vai tentar através de uma sequência de e-mail marketing, de uma estratégia de e-mail marketing com qualidade, ok? Os e-mails, então, gente, devem ser criados com muita inteligência no que realmente é relevante para o seu possível eleitor. Enviado especificamente para os membros da sua lista de e-mail, sem comprar a lista de e-mails para que seu e-mail não seja considerado spam. Você tem que fazer, mais uma vez, vamos repetir, um e-mail personalizado. Isso vai ajudar a promover a confiança e lealdade para a sua causa. Personalização cria uma conexão emocional com seu destinatário. Por que e-mail marketing funciona? Existem cada vez mais opções para se enviar uma mensagem, mas esses canais que estão nas redes sociais e aplicativos encontram-se no meio de muita informação que funciona como ruído. O e-mail, a pessoa quando abrir seu e-mail é só você e ela, não tem mais outros ruídos, outras informações. Se você consegue que o seu usuário, que a pessoa que visitou seu site, que baixou seu conteúdo, abra seus e-mails, já é uma prova que a relação está começando a entrar num outro nível, num nível mais profundo e que esse possível eleitor tem tudo para se engajar na sua campanha. Então é fundamental entender que a personalização, você tentar fazer de uma maneira como se você tivesse escrito um e-mail para cada um. Por isso, a segmentação da lista, que é uma forma mais profunda de você trabalhar com os e-mails, que é você segmentar quem chegou no seu e-mail através de tal conteúdo e o interesse dele é no seu trabalho voltado para o bairro X. O outro público já tem interesse voltado a tal tema da cidade, a tal região. Então, imagine você ter uma lista de e-mails que você segmenta os e-mails por bairro, por exemplo. Então, e segmentação é muito importante. Imagina se você consegue segmentar por região seus e-mails, sua lista de e-mail. Então, você ter um grande número de e-mails do bairro X, do bairro Y, do bairro Z, do bairro H, e você conseguir ter uma relação muito coerente com esse público, falando sobre os problemas do bairro, quais as melhorias você vai causar para aquele bairro. Imagine,
Estratégia muito interessante e que muito poucos políticos usam na sua total força que ela pode ser feita. E por que funciona isso que a gente está conversando? Por que funciona? Uma das coisas é que você tem muito menos ruídos na comunicação com e-mail. É a forma mais profunda de você estar se relacionando com o seu possível eleitor. E se ele abre seu e-mail, naquele momento você e ele estão tendo uma relação única ali. Porque quase ninguém, eu acho, lê 2 e-mails ao mesmo tempo. Então quando você abre o e-mail, você vai ler um e-mail, você está realmente 100% focado naquele e-mail. É diferente quando a gente está tendo um vídeo, que vários outros vídeos passam do lado, você tem várias outras informações, ou quando você está nas redes sociais, que você compete também com uma timeline cheio de informações de muitas pessoas, publicidade. No e-mail não, no e-mail você tem uma conversa direcionada, uma conversa para um, né? E você pode explorar isso com as ferramentas e conseguir atingir um grande número de pessoas com a sequência automatizada, utilizando ferramentas de e-mail marketing. O primeiro ponto é você escolher que ferramenta você quer utilizar. Existem ferramentas gratuitas que você já pode começar a testar. Vou aqui dizer 2, Egoi e MailChimp. Essas duas, até 500, 1000 e-mails, eles são gratuitos. Claro que se você tem mais, se você já tem uma lista, um banco de dados, uma lista de e-mail grandes, você tem que pagar por um plano que ele atinge essa quantidade de e-mails. Mas comece a testar, pegue 100, 200 e-mails e já comece a testar na sua estratégia, né? Mande e-mails para seus colaboradores, para seus parceiros, falando do seu interesse em ajudar a cidade, quais as pautas que você está pensando para a sua campanha e perguntando às pessoas o que é que eles acham, o que é que eles pensam, quais necessidades eles veem, que as pessoas respondam os seus e-mails. Você vai ter um retorno, informações valiosíssimas que podem realmente dar o alicerce para a sua campanha, o argumento que a gente precisa para trabalhar com um conteúdo que realmente faça sentido e faça a nossa lista de e-mail crescer cada vez mais. Não só isso, com uma taxa de abertura, o engajamento das pessoas, que as pessoas abram seus e-mails, que as pessoas leem suas matérias, que as pessoas leem suas postagens, leiam seus artigos. E também mandar por e-mail vídeo, mandar por e-mail pesquisa, né? Falar de uma matéria que saiu no seu blog, falar numa notícia que saiu no seu site, falar num tema que está sendo debatido na sua rede social, compreender como é que você faz essa dinâmica, essa interação entre as mídias, que vai ser um dos maiores segredos, orquestrar uma campanha de marketing político digital com eficiência, com foco, com direcionamento. E eu vou repetir também esse ponto porque é fundamental que eu repita para que vocês compreendam. Seja aceito. Não mande e-mail para quem não lhe aceitou, para quem não permitiu que você iniciasse essa conversa. Claro, se você tem um amigo, se você tem um parente que já faz parte da sua campanha, você pode colocar o e-mail dele no meio da sua lista. Mas fora isso, não coloque ninguém. Não compre listas. É proibido, é crime acima de tudo. Então, seja aceito. Como é que você pode ser aceito? Vamos lá. A gente já falou sobre isso, mas o e-mail ele é privado. Então, quando você recebe um e-mail, é como você entrar numa casa de uma pessoa sem permissão. Se a pessoa não lhe deu essa permissão e você manda um e-mail para ela, a pessoa pode indicar que aquele e-mail é um spam e você ser prejudicado nos outros e-mails que você vai enviar, você ser prejudicado em toda a sua estratégia. Então, para ser aceito, para você ganhar um e-mail de uma pessoa, você tem que oferecer algo graciosamente, oferecer algum conteúdo de valor. E aí entra na estratégia de marketing de conteúdo. Pode ser um vídeo que você fez, mas que para as pessoas assistirem, ela tem que dar o e-mail. Pode ser um e-book que você fez sobre pautas da cidade, sobre o seu programa, sobre algum assunto que você é especialista, que a pessoa tem que dar o e-mail. Um infográfico sobre algum assunto, sobre algum tema da sua cidade,
que as pessoas, para ter acesso, têm que lhe dar e-mail, ou simplesmente para receber o seu boletim de notícias, a famosa newsletter, como a gente fala. Então, para ela receber, ela tem que lhe dar o seu e-mail. O e-mail é um dado, mas esse dado pode ser estendido ao nome, e-mail, às vezes telefone, bairro, endereço, enfim, aí depende de que informação a gente precisa. Mas a gente sabe que as pessoas também não gostam de dar muitas informações. Então, eu acho que um ponto simples, um ponto de partida é você pedir o nome e o e-mail. E num terceiro momento, num quarto momento, você encontra uma forma de pedir outro dado, como bairro e outras coisas que você possa ter interesse em saber, se tem filho, se não tem filho, onde mora. O importante é ter um propósito claro ao pedir um endereço. E na hora de pedir esse e-mail, seja muito claro. Então, se você tem um e-book, para baixar esse e-book, deixe seu e-mail aqui. É o que a gente chama de call to action, chamada para ação. Se você tem uma matéria no blog, você no final da sua matéria vai dizer: se você quer receber mais notícias sobre nosso trabalho, sobre nossas propostas, deixe seu e-mail aqui e receba nossas atualizações. Você tem que encaminhar esse usuário e deixar claro para ele que você quer o e-mail dele, que você quer o contato dele, que você precisa desse contato para fazer uma continuidade nesse relacionamento. E para manter esses assinantes, você tem que ter conteúdo com continuidade e relevância, porque também é lei você, em todo e-mail que você mandar, você dá uma possibilidade da pessoa se descadastrar da sua lista. Então, por que ela não vai se descadastrar da sua lista de e-mail? Porque o assunto que você está mandando tem que ser de interesse para ele. Então, se muita gente está descadastrando da sua lista de e-mail, tem alguma coisa errada na sua estratégia. Para que isso não aconteça, você tem que definir de maneira muito inteligente, quais são os conteúdos que eu vou falar, que eu vou comentar, que eu vou enviar, e ter um planejamento nesses e-mails, no conteúdo desses e-mails. Então, o primeiro e-mail que eu vou mandar, eu vou falar um pouco sobre mim, sobre minhas expectativas, sobre o meu trabalho. O segundo e-mail eu vou falar sobre os 3 assuntos que eu acho mais importantes para o desenvolvimento da cidade. O terceiro e-mail eu quero falar sobre uma pauta que para mim é fundamental para o desenvolvimento da educação na nossa cidade. No quarto e-mail eu vou fazer uma pesquisa e vou perguntar para a minha lista de e-mail, entre 5 assuntos pré-selecionados, o que é que eles acham que é mais interessante, mais relevante. No quinto e-mail eu vou perguntar a opinião para os meus assinantes do que eles estão achando dessa comunicação. Enfim, pensar como é que vai ser esse calendário, como é que vai ser essa continuidade do relacionamento. E essa continuidade ser boa, ser relevante, ser realmente fazer sentido para o usuário continuar abrindo seus e-mails, tem que ter muita inteligência, tem que ter muita sabedoria, porque a gente sabe que nem todo mundo está querendo abrir sua caixa de e-mail para um político. Por que ele vai abrir para você? Por que ele vai abrir para a sua campanha? Porque você tem que ter um assunto fenomenal, fantástico. Você tem que fazer diferente. E é isso que o novo momento da política brasileira exige. Um comportamento diferente dos políticos, dos coordenadores de campanha, dos jornalistas. E o e-mail vai exigir muito dessa sabedoria para que você possa fazer essa estratégia ajudar no conjunto de estratégias que você tem no marketing político digital. A segmentação, como a gente falou, é muito importante. Quando sua lista de e-mail for crescendo, segmente ela. Segmente por sexo, masculino, feminino, por idade, jovens, adultos, terceira idade, né? Segmente por localização, localidade dessas pessoas, onde é que elas estão, classe social, se for necessário, de alguma maneira, e você conseguir como segmentar. Aí você tem que pensar nas suas estratégias, como você vai conseguir. Mas essa segmentação tem que ser feita com uma pesquisa. Antes da pessoa ter acesso a algum conteúdo, você tem que perguntar essa informação. Você tem que tentar tirar dela essa informação.
né? Sem passar do limite, né? Com cuidado para não avançar demais, porque as pessoas não querem dar muitos dados, mas você tem essa possibilidade de conseguir essas informações para que você possa segmentar e enviar conteúdos bem relevantes. Por exemplo, se você tem um conteúdo sobre creche para crianças de 1 a 3 anos, e você tem um e-book que você fala sobre as melhores creches públicas da sua cidade. Todo mundo que baixar esse e-book é porque teve ou vai ter um filho. Então, essa lista de e-mail, você sabe que geralmente, se for mulher, ela é mãe ou vai ser mãe de um filho de 1 a 3 anos. Você não vai mandar um e-mail para ela sobre melhorar a vida da terceira idade na sua cidade. Mas você vai mandar e-mails sobre educação, sobre escola, sobre infância, sobre maternidade, sobre como ser uma boa mãe, sobre alimentação, assuntos que tenham a ver com aquele público-alvo. Compreende? E aí vai ser relevante para ela. Imagine, eu vou ser mãe, eu baixei um material que é útil para mim no site de um político e toda semana ele me manda um e-mail me dando dicas fantásticas para eu melhorar minha qualidade de vida como mãe e a qualidade de vida do meu filho. Olha como faz sentido. E é isso que a gente quer que vocês compreendam e que possam usar na estratégia de campanha política de vocês. E já, esse trabalho tem que começar agora. Os 3 meses de campanha lá, julho, agosto e setembro, é para mais colher do que plantar. A hora de plantar é agora. A hora de construir esse conteúdo, de formar essa lista de e-mail, de crescer essa lista de e-mail é agora. Então, muito foco, porque é necessário demais a lista de e-mail para o sucesso dessa campanha política digital. E como fazer essas campanhas? Repetindo o que a gente já falou, primeiro momento, primeira coisa é todo mundo que se inscrever na sua lista, receber um e-mail de boas-vindas. Esse e-mail você já deve ter preparado automaticamente. Todo mundo que preencher, que inscrever seu e-mail em alguma das suas landing pages, das suas páginas de captura, em alguma parte do seu site, que a pessoa, para acessar um conteúdo, ele escreveu um e-mail, automaticamente você tem que ter configurado na sua ferramenta de e-mail marketing que essa pessoa receba e-mail de boas-vindas, agradecendo por ela ter se inscrito, por ela ter baixado aquele conteúdo e explicando um pouco a ela sobre sua proposta, sobre o que é que ela vai receber nos próximos dias, né? Um exemplo. E nos próximos e-mails, o que é que você vai gerar de conteúdo? Então, no primeiro e-mail você dá umas boas-vindas, no segundo e-mail você explica a sua principal causa, no terceiro e-mail você entra com um novo conteúdo, entender a sequência e qual a prioridade do que você quer dizer. Então, quais são as suas pautas de campanha e, em prioridade, o que é mais prioritário para o menos prioritário. A partir daí você constrói esses textos, esse relacionamento. Anuncie eventos e envie conteúdos. Anúncios sobre conteúdos, um boletim de notícias a respeito da sua causa, convite para eventos presenciais, tudo isso através do e-mail marketing. Cada e-mail que você envia deve ter informações sobre a campanha na parte inferior, dando a potenciais apoiadores a oportunidade de aprender mais sobre seu ativismo. Então você, no final do e-mail, se você quer saber mais sobre tal causa, acesse esse link. Se você quer saber sobre tal assunto, acesse esse conteúdo, encaminhando ele para outras ações. E que nessas outras ações você possa engajar ele em outro nível. Por exemplo, se você precisa de colaborador para a sua campanha, você tem que pensar como fazer isso. E na sua relação de e-mails, você sempre no final deixar uma frase dizendo: se você quer participar mais ativamente da nossa campanha,
e se preocupa também com o crescimento sustentável da nossa cidade, acesse esse link e continue o contato conosco. E aí nesse link ele vai ver mais informações de como ser colaborador, de como participar mais ativamente da sua campanha, de onde ir nas reuniões, até pensar, porque é isso que vai fazer sentido a campanha digital. É você atrair não só eleitores, mas colaboradores, coordenadores, né, apoiadores, gente engajada nas suas comunidades, pessoas que vão enxergar em você um diferencial. O que eu estou falando aqui é uma estratégia para a gente usar a internet, não para fortalecer quem já vota em você, quem já é engajado. Sim, essas pessoas vão gostar muito do trabalho e se já gostam de você, vão gostar ainda mais. Mas o fundamental aqui é atrair novos eleitores, é atrair os indecisos, é atrair aquele que ainda não está fortemente decidido por um candidato e a gente pode influenciar nessa escolha mostrando que a gente é mais relevante, que a gente é mais interessante e que vai ser melhor para a nossa cidade. Isso sim é fundamental. Use para pesquisa. Através do e-mail marketing, você pode fazer pesquisas fantásticas. Pesquisas essas que muitas vezes a gente gasta em Ibope, em centros, em empresas que fazem pesquisas, para trazer pesquisas muitas vezes que não são confiáveis. Hoje você pode fazer através do seu e-mail pesquisas fantásticas. Então envie pesquisas, utilize outros softwares de pesquisa que pode te apoiar e encaminhe por e-mail uma pesquisa para toda a sua lista. Imagine uma pessoa que tem 10, 20, 30 mil e-mails. Se 10% respondem sua pesquisa, você tem uma resposta fantástica. Então aproveite o relacionamento via e-mail para também tirar informações, para saber se você tem 3 pautas fundamentais, se você precisa escolher uma para começar, pergunte para seus eleitores, para seus possíveis eleitores, para seus apoiadores, faça uma pesquisa através de um e-mail, através de uma campanha de e-mail marketing e pergunte para eles qual é a mais importante. Assim você já mostra como eles vão participar, como é uma campanha participativa, uma campanha digital participativa. Olha como isso já pode ser muito interessante, fazer você sair na frente para a sua campanha. Faça pesquisas. E aguarde os frutos, como a gente já falou, que a internet é como a agricultura, ela precisa de tempo para a colheita. O e-mail marketing é a mesma coisa. Você vai começar, algumas pessoas vão se descadastrar das suas listas, outras vão começar a entrar, mas com o tempo, se você não parar, se você continuar, você vai ver que vai ter frutos e pessoas vão se engajar, vão lhe responder, vão responder seu e-mail dizendo que quer participar mais ativamente. Você vai ter que ter, claro, uma pessoa ou uma pequena equipe que possa estar dando esse suporte ao e-mail, porque é uma ferramenta que exige conhecimento e que exige uma dinâmica, né, forte, um feedback rápido. Você recebe e-mail e demora 2 dias para responder, não rola, não é bom. E a maioria dos políticos não respondem e-mails, né? Faça diferente que rapidamente você vai ver o resultado. Tem um ponto que interessante que a gente chama da limpeza mensal, né? Muita gente não abre os seus conteúdos. E em política a gente sabe que tem muito, né, olheiro, gente que vai entrar na sua lista só para ver o que você está falando, para às vezes combater, para falar com seus concorrentes. Então é interessante que todo mês, ou de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, você faz uma limpeza mensal. Você descubra ali, através da ferramenta, quem é que não abre e-mail, quem é que nunca abriu um e-mail seu. Vai tirando essas pessoas. Quem é que não tem aberto seus e-mails. Mas mantenha a continuidade do negócio. E assim, medo da concorrência, que vai ter um concorrente olhando, isso no deles também vão ter. Então você não pode ter medo. Claro, muita inteligência na hora de escrever esse e-mail. Você não pode pegar um funcionário qualquer, um estagiário e botar para ficar escrevendo esses e-mails. Tem que ser uma coisa estratégica, pensada, profissional. Você tem que ter esse suporte. Por isso que é muito importante ter uma consultoria
mas faça essa limpeza. As pessoas que não respondem, que não abrem, vá tirando da sua lista de e-mail. E aqui a gente vai dica de como escrever o seu e-mail. Primeiro ponto é, vou perguntar a vocês, qual o primeiro ponto que a gente lê no e-mail antes de abrir? O assunto. Definir um assunto é a maior parte do e-mail. Ele vai ser responsável por se a pessoa, pelo fato da pessoa abrir ou não seu e-mail. Então pensar esse assunto, esse título, como é que você coloca esse título para que ele seja uma mistura de... Tem que ser útil, mas tem que ser um pouco divertido, um pouco que desperte a curiosidade, um pouco que desperte a vontade da pessoa abrir o seu e-mail. Tem que ser sério, mas ao mesmo tempo leve, mas ao mesmo tempo que leve esse usuário, esse internauta a abrir o seu e-mail. Então definir o assunto, por exemplo, no assunto do seu e-mail tem que ter a palavra mais importante que resume o seu texto, o corpo do seu e-mail. Tem que ter esse gatilho. É possível que tenha que ter o nome da sua cidade num primeiro momento. Muitas vezes repetir o nome do usuário, que você tem como fazer com a ferramenta de e-mail marketing através de código. E aí naquele código vai ser substituído pelo nome da pessoa quando ela se cadastrou no e-mail. Para quê? Para a pessoa se sentir personalizado, para a pessoa sentir que o e-mail realmente é para ele. Imagine que você está enviando um e-mail entre centenas que as pessoas recebem. As pessoas estão sendo bombardeadas por e-mails todos os dias. Por que ela vai abrir o seu? Por que o seu é diferente? Por que o seu é mais relevante? Você tem que se fazer essa pergunta. E na definição dos títulos dos seus e-mails, você tem que olhar e dizer, nossa, eu abriria esse e-mail. Esse título me chama a atenção. Esse título desperta a minha curiosidade. Esse título é relevante para mim, deve ser relevante para o meu eleitor. Então, foco no título. O título é muito importante. Passando o título, faça um resumo. Compõe um resumo claro e conciso no início do seu e-mail. Apenas pontos-chave. Já no início do e-mail, faça um pequeno resuminho do que você vai tratar ali. Porque se não for interessante para a pessoa, ela nem vai continuar a ler, mas você já deu o seu recado. Então, no início do e-mail, coloque mais ou menos o que é que você vai tratar e qual é o objetivo daquele e-mail, e no corpo dele você vai explicar e desenvolver aquele assunto melhor, certo? Faça um conteúdo de uma maneira que a pessoa consiga copiar, colar em outro lugar e imprimir seu e-mail, porque muita gente ainda, principalmente políticos, pegam e-mails e imprimem para depois ler. Então compreenda que ele está numa forma fácil de ser escaneável, né? Divida em pequenos parágrafos o seu e-mail. Quebre, como a gente fala, o e-mail. Muitas vezes o e-mail a pessoa bota um blocão de texto e aí você mal consegue ler. Então faça seu e-mail de uma maneira que você quebre o texto em pequenos parágrafos, em pequenas frases, e que essa leitura seja mais tranquila, seja mais fácil de ser feita, e que você não consiga parar de ler. Uma vez a gente fez um curso do indiano, que é muito bom nessas questões de e-mail, e ele falava assim, que o e-mail tem que ser como uma escorregadeira. Depois que você começa a ler, você não consegue parar. Ou seja, quando você desce direto. Então você não tem como mais parar. Então e-mail você tem que fazer nesse sentido. Ele tem que ser dinâmico e cada parágrafo dá vontade de ler o outro, de ler o outro, de ler o outro. E quando você vê, você acabou e o recado foi dado. Repetição de call to action, repetição de CTA.
no mínimo sempre você tem que ter uma chamada para ação no seu e-mail, seja ele encaminhar a pessoa para um site, levar a pessoa para ler um blog, mandar a pessoa para ir para uma rede social, mandar a pessoa para ver um outro conteúdo, né? E reforçar esse pedido, porque você tem que conduzir esse usuário para algum lugar sempre, fortalecendo essa relação. Claro que se você faz uma série grande de e-mails, um ou outro pode não ter, toda regra tem sua exceção. Então, apesar da gente falar de várias estratégias que devem ser seguidas, como a de call to action, de chamada para ação, algumas vezes se o assunto está bem relevante, está redondo, você pode não ter. Mas geralmente 80%, 90%, 95% você deve encaminhar esse usuário para outro lugar, para ler uma matéria no seu blog, para visitar um produto, um projeto no seu site, para ir numa rede social, para encaminhar para um amigo, enfim, lembre disso. Prova social também é muito importante, você no meio dos seus e-mails falar o que alguma pessoa falou sobre você, colocar testemunhos dessas pessoas. Esses testemunhos vão te gerar muita autoridade e relevância. Melhor do que eu falar de mim é os outros falarem de mim, né? E principalmente se for bem. Então você no seu e-mail colocar testemunho de um colaborador, de um parceiro, de uma personalidade, de um artista que fale de você, que você compartilhe uma informação de alguém conhecido, isso é muito importante e deve ser pensado. Tem muita coisa sobre e-mail que a gente pode pesquisar e compreender na internet, dicas de texto, de como escrever melhor e-mail, né? Formatos de escrita. E o que a gente está aqui fazendo nesse curso é despertando a atenção de vocês, despertando o olhar para grandes oportunidades. A gente está provocando a maneira de você pensar como o e-mail marketing pode ser estratégico na sua campanha. Isso quer dizer que é a abertura de uma pesquisa. Eu só estou provocando vocês para que vocês deem continuidade nesse estudo, né? Pesquisando na internet, pesquisando sobre como é que você pode fazer um e-mail com gatilhos para converter os seus eleitores, como é que você pode definir títulos matadores, que a gente chama assim, né? Títulos matadores são aqueles que todo mundo vai abrir quando vê seu e-mail. Então continue essa pesquisa para entender como é que você pode fazer esse trabalho de uma maneira cada vez mais fluida, mais profissional. Mas, resumindo, crie suas listas de e-mail, contrate uma ferramenta de e-mail marketing boa, uma ferramenta que entregue bons resultados, uma boa taxa de abertura. Foque em desenvolver títulos relevantes, assuntos nos e-mails que sejam iscas para as pessoas abrirem. E a forma de escrever, que o texto seja leve, que o texto seja bem dividido, que o texto respire, né? Quando a gente fala que o texto está muito junto, está muito sem espaço, é um texto que ele é sufocado, sufocante. Então o texto precisa respirar, o texto precisa ter quebra de parágrafo, espaço, e isso é muito importante para que cada vez mais as pessoas abram seus e-mails e a estratégia de e-mail marketing seja eficaz e traga resultados para a sua campanha. Agradeço vocês pela participação. Até breve a gente vem com o tema legislação, ferramentas e mensuração. Muito obrigado.